Meus alunos e alunas do sexto ano B da Edila Mello, professor Soares, trazendo aqui, nessa data de hoje, dia 25 de maio, uma aula falando sobre a reta. E antes disso, gostaria de falar que esse conteúdo é um conteúdo importante, né, da matemática. Sobre esses conteúdos se baseiam vários conceitos, e eu gostaria de estar falando aqui rapidamente o que está aí na página 80 e na página 81. São apenas conceitos que vocês devem ler e assimilar, e lá em seguida, na página de número 82, tem uma atividade que vocês possam estar copiando, respondendo e enviando de volta para que a gente possa corrigir. Então aqui nós temos a reta. Essa reta para nós, o que significará essa reta aqui no nosso estudo, né? Então, observando as figuras seguintes, intuímos que, primeiro, por um ponto P qualquer passam infinitas retas. Uma coisa que a gente tem que olhar para essa situação. Se você tem um ponto, por esse ponto passam infinitas retas, né? Isso aqui é um conceito intuitivo, né? Que a gente admite que isso acontece, porque se eu tenho um ponto aqui, o ponto P, por exemplo, eu posso traçar essa reta que está aqui nessa posição, ou eu posso traçar essa outra que já está com a inclinação menor do que esta, e depois outra, e depois outra, e depois outra, e aqui eu teria infinitas retas passando aqui por esse único ponto, né? Então aqui é uma ideia intuitiva, né? Se você tem um ponto, né, um ponto qualquer, por esse ponto passa infinitas retas. Aqui é para a gente entender, não tem cálculo algum, é apenas uma definição. Então eu tenho aqui uma reta R, lembrando que reta a gente representa com letra minúscula, né? As retas são com letra minúscula, então aqui eu tenho uma reta R, eu posso ter também uma reta S, aqui nessa posição, passando pelo esse ponto. Vamos chamar aqui o ponto de ponto B. Lembrando que os pontos, segundo aqui o nosso estudo, é com letra maiúscula, né? Então aqui eu já tenho duas retas passando por esse ponto. Aqui eu poderia fazer uma reta T, também passando por esse ponto. Poderia fazer também aqui uma reta M, passando pelo mesmo ponto. Então aqui é que vocês entendam, façam a intuição de que por esse ponto B passam infinitas retas. A outra ideia também intuitiva, né, é que dois pontos distintos, ou seja, dois pontos diferentes, no caso aqui o ponto A e B, passa uma e só uma reta. Ou seja, se você tem esses dois pontos, o ponto A e o ponto B, dois pontos distintos, aqui só tem essa reta que vai passar por esses dois pontos ao mesmo tempo. Aqui no exemplo está chamando de reta R, né? Então aqui também é um outro conceito intuitivo. Se você tem dois pontos, por esses dois pontos vai passar uma única reta por eles. Lembrando que ponto você escreve com letra maiúscula, e as retas, que eu vou chamar aqui de reta A, escreve com letras minúsculas. Então aqui são duas ideias intuitivas. A outra que vem aqui agora são as posições relativas de duas retas no plano. Então no nosso estudo, nós já vimos em aula passada, que esse plano ele não tem dimensão, né? Nós citamos lá o exemplo de plano, era a superfície da mesa, um campo de futebol, era a praia, por exemplo, ali onde você caminha na areia, né? Dá o exemplo também de um plano, o quadro negro na nossa sala de aula, aí na sua casa uma parede, né? Onde você passa a mão ali na parede, a superfície lisa, dá aquela ideia de plano. E aqui no nosso estudo, esses planos são indicados por letra do alfabeto grego, né? Letras minúsculas, alfa, beta, né? Por exemplo. Então, o que a gente vai fazer as posições relativas de duas retas no plano.
Como é que duas retas se comportam no plano? Como é que elas se comportam? É isso aqui que a gente vai mostrar para vocês. Aqui eu tenho aqui a seguinte situação. Este esquema de ruas é parte da planta de uma cidade e as ruas representadas nos dão a ideia de retas. Então imagine aqui que é uma cidade planejada. Você vê aqui pelo desenho que tem a rua 7 de Setembro, tem a Avenida Independência, tem a Avenida República, tem também a Avenida Liberdade, tem a Avenida Rua Pedro II. Então, essas retas que estão aqui, nesse plano, vamos chamar esse plano aqui de plano alfa, elas estão, né? Sempre que a gente for fazer essas posições, tem que ser em relação a duas, ou seja, a gente vai fazer a posição relacionando duas retas. Então, o que diz aqui? A rua 7 de Setembro, vamos identificar ela aqui, ó. A rua 7 de Setembro é essa. A rua 7 de Setembro, aqui o meu desenho aqui não está muito bom, mas veja aqui, a rua 7 de Setembro e a Avenida República, ó, aqui é a Avenida República, ó, onde é que ela está? Essa Avenida República representa as ruas que nunca se cruzam. Dizemos que essas ruas são ruas paralelas. Então você está em casa, você olha aí para o telhado, para o teto, e os caibros que sustentam, né, as ripas que sustentam as telhas, esses caibros necessariamente, e até pela questão visual, eles são colocados em paralelos. Ou seja, aqui no nosso exemplo está dizendo que a rua 7 de Setembro e a Avenida República são paralelas, ou seja, em toda a sua extensão, elas estão a uma mesma distância uma da outra, né? Então, quando isso acontece, são chamadas de retas paralelas. Aí o outro conceito que tem aqui, a Avenida da Liberdade cruza, ó, aqui a palavra cruza, ó. Vamos localizar a Avenida da Liberdade, onde é que ela está? A Avenida da Liberdade está aqui. Então eu vou tirar essa parte aqui que eu já fiz e vamos deixar só o que eu vou falar agora, né? Então eu tenho aqui, eu apaguei, vou colocar no plano alfa e vamos localizar aqui a Avenida da Liberdade, que é essa avenida aqui, ó. A Avenida da Liberdade cruza, ou seja, ela corta a rua 7 de Setembro. Então, veja aqui, ó. Elas se cruzam aqui nesse ponto. Então, nesse caso aqui, dizemos que essas ruas são concorrentes. O mesmo ocorre com a Avenida da Liberdade e a Avenida da Independência. Elas também se cruzam nesse ponto. Então, aqui para nós, os dois conceitos é paralelas, retas paralelas e retas concorrentes. As paralelas não têm nenhum ponto em comum, enquanto as retas concorrentes têm um pontinho em comum. Elas se cruzam em um determinado ponto. Aqui vem agora, de forma separada, primeiro, retas paralelas. Veja aqui, ó, eu tenho o exemplo aqui, esse fundo azul. E veja essa letrinha aqui, o que eu estava falando, ó, letra alfa do alfabeto grego. Temos aqui a reta S, ó, simbolizado com letra minúscula, e a reta R também com letra minúscula. Essas retas R e S, contidas em alfa, vamos ler aqui, ó, as retas R e S, contidas em alfa, não possuem ponto em comum, ou seja, elas não se tocam, né? Ela não possui ponto em comum. As retas R e S são denominadas de retas paralelas. Então, na matemática, o símbolo que indica para nós que as retas são paralelas é esse aqui, ó. Eu tenho aqui o R, tenho o S e tem duas barrinhas ligeiramente inclinadas aqui para a direita, que quando vocês, no nosso estudo e no estudo de vocês aí para frente, quando encontrar esse símbolo, vocês vão entender que indicam retas paralelas. E aqui nós temos retas concorrentes. Então aqui eu tenho, vou circular aqui o que nós vamos chamar de plano
de plano alfa, aqui ele aqui de plano alfa, e nós temos as retas T e a reta R. E veja que elas se tocam nesse ponto em comum, aqui no ponto A. Então, quando essas retas R e T, contidas em um plano alfa, possuem um único ponto comum, que é o ponto A, essas retas são chamadas de concorrentes. Aqui é o que está falando. As retas R e T são denominadas concorrentes ou também secantes, indicada por RXT. Quando vocês, vou repetir, no estudo de vocês encontrarem aqui R, um X em formato de X e um T, vocês vão lembrar que são retas concorrentes ou retas secantes. E quando vocês encontrarem, né, aqui dessa maneira, R, com essas duas barrinhas aqui inclinadas, vocês vão entender que são retas paralelas. E continuando, lembrando que a reta é imaginada sem começo nem fim. Esta figura representa retas concorrentes, ou seja, você pode ter aqui um plano alfa, e nesse plano você vê retas, né? Imagine que você só tivesse visto aqui esse pedacinho da reta A e da reta B. Então, você pode achar que pelo fato dela não ter esse ponto aqui em comum, logo de início, mas imagina que se essa reta aqui, lá na frente ela iria se encontrar, ou seja, fazendo o prolongamento da reta A e da reta B, elas iriam se encontrar aqui nesse ponto, que também são retas concorrentes. Então, você encontra duas retas que estão a mesma distância da outra em toda a sua dimensão. Se você fizer o prolongamento delas, elas irão continuar como sendo aqui, eu vou chamar de A e B, e vou dizer que a reta A ela é paralela com a reta B. Mas imagine que você encontra a reta numa posição diferente. Por exemplo, vou chamar aqui de reta P minúsculo e reta Q. Então, essas retas, se você fizer o prolongamento delas, elas vão se encontrar em um ponto. Não está aqui no desenho, mas elas se encontrariam aqui nesse ponto. Então, aqui já não seriam retas, já seriam retas concorrentes, que você indica usando Q, X, P, certo? E o que são as retas coincidentes? As retas coincidentes, A e B, podem coincidir, ou seja, podem estar ocupando a mesma posição no plano. Nesse caso, dizemos que A e B são retas coincidentes. Elas têm todos os pontos em comum. Então, no popular, é você dizer que a reta A está em cima da reta B. Né? Então, no popular seria isso, você dizer que as retas coincidentes, elas têm todos os pontos em comum. Né? Você pode dizer que essas retas coincidentes têm todos os pontos em comum, e você dizer no popular que a reta A está em cima da reta B. Então aqui a gente encerra essa explicação para vocês. Aí vocês, de posse disso, vocês leiam novamente lá no livro, vejam as explicações que eu estou dando aqui e tentem fazer a atividade de vocês, ok? Então, bons estudos aí, e eu fico aqui à disposição de vocês para tirar alguma dúvida relacionada com a nossa aula de hoje.